Olá, estamos aqui para dar sequência no nosso programa de prevenção de álcool e drogas para pais, professores e todos aqueles que tiverem interesse no assunto. Hoje o nosso módulo é tabagismo. Então veja, o que precisamos saber sobre o tabagismo? Nós temos o apoio das Sociedades Médicas Brasileira de Pediatria, Pediatria de São Paulo, Associação Médica Brasileira e o Hospital Universitário da USP. Esse é o cartaz que me chamou a atenção no sentido de... Era um grupo no ano 2000 que estava tornando os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. O cartaz se autoexplica se os pais estão fumando ou as crianças estão fumando indiretamente. Tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo e tabagismo passivo a terceira causa de morte evitável no mundo. Só para curiosidade, a segunda causa é a bebida alcoólica. O que a gente vê é que a gente sabe que médicos ingleses que fumavam viveram 10 anos a menos do que aqueles que não fumavam. Então podemos dizer que fumar encurta a vida em 10 anos. E veja, não há idade para você parar de fumar. Essa aqui é a prova de função pulmonar de uma pessoa que fumou a vida inteira. Quando deixa de fumar aos 65 anos, a melhora. Aos 45 anos mais melhora, e quem nunca fumou tem uma prova de função pulmonar muito boa. Então podemos dizer que qualquer quantidade de cigarro altera a sua prova de função pulmonar. Esse é um trabalho que mostra, um trabalho feito por nós aqui, investigando aí a incidência de experimentação de cigarro e outras drogas desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então a gente pode ver aqui que em colorido está a experimentação de cigarro e 13, 14 e 15 anos é como a gente chama o pulo do gato. Aos 17 anos, 25% dos jovens já experimentaram tabaco, onde temos aqui em roxo aqueles que fumam diariamente, em azul claro aqueles que fumam 2 ou mais vezes por dia. A maconha está muito semelhante ao cigarro, a experimentação. 20% dos jovens já experimentaram a maconha até os 17, 18 anos. E o álcool, para vocês terem uma ideia, 60% já experimentou o álcool até essa idade. O jovem diz, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Isso é preocupante, porque a hora que ele quiser parar, nem todo mundo consegue parar, porque já tem uma dependência da nicotina. Eu ouvi em 2009, espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é menor das minhas preocupações. Hoje, a maconha ocupa esse espaço, estou feliz porque é apenas maconha. E hoje, mais recente ainda, o cigarro eletrônico ocupa um espaço dentro da família. Ou seja, os pais não têm conhecimento sobre o risco das drogas. Mesma coisa que o jovem. Precisamos saber que uma parte da população é fraca dependente de tabaco, de nicotina. Uma parte é médio dependente, 60%, e uma parte forte e fortíssimo dependente da droga. Como é que sabemos se nós somos médio, fortes ou fracos dependentes? Veja quanto tempo do acordar até o seu primeiro cigarro. 5 minutos? Nota 3 para ele. Mais de 60 minutos? Nota 0. Guarde a sua nota aqui. Quantos cigarros você fuma por dia? Até 10, nota 0. Até de 11 a 20, nota 1. De 21 a 30, nota 2. Mais de 30, nota 3. Some as suas duas notas e você fica sabendo se você é um fraco dependente, médio dependente ou forte dependente da nicotina. Essa foto se autoexplica. Veja que esse camarada deve ser um fortíssimo dependente da nicotina. Teclado todo queimado aqui, dedos amarelos aí por causa da queima do tabaco, e ele é um fortíssimo dependente de drogas. Você já nasce predestinado, ou seja, se seu pai fuma muito, se você começar a fumar, você também tem a tendência de fumar muito. E aqui um cartaz de uma criança do nosso ambulatório, o remédio que ela usava, ela fazia um desenho sobre a sua doença, a asma, o broncodilatador só quando der crise, usa o remédio 3 vezes ao dia, o outro tente evitar, mas ela coloca aqui em 5 chamadas no seu desenho, um cigarro cortado, e ela escreve, não fique perto do fumo, evite. Porque essa criança sabia
que ela passaria mal com a fumaça do cigarro que sai ali da ponta do cigarro dos pais. Nós dosamos a nicotina na urina de crianças de 0 a 5 anos que vinham ao pronto-socorro do hospital universitário. E, na verdade, 24% das crianças, antes de aprovar a lei Ambiente Fechado Livre do Tabaco, tinham nicotina no organismo nessa faixa etária. Veja aqui, se a mãe fuma, a incidência é maior, se tem vários fumantes em casa, o nível de nicotina presente é muito alto. Sabemos que esposa não fumante de marido fumante pode ter 25% a mais de câncer de pulmão e infarto do miocárdio. Isso é o tabagismo passivo. Morar com o fumante aumenta a incidência dessas doenças tabaco relacionadas. E na criança, mais inflamação de toda a parte respiratória. Veja só, se o pai fuma, 14% a mais de crise de asma. Se a mãe fuma, 38%, se ambos fumam, chega a quase 50% a mais de crises de asma. E o que nos preocupa na pediatria é a morte súbita do recém-nascido em casa de pais fumantes. Você tem aumento de 2 a 5 vezes mais morte súbita em recém-nascidos tabagistas passivos. Podemos saber que existe uma dependência química, então, causada pelo cigarro, e a maior parte dos cigarros não são fumados por prazer, mas por dependência. Existe também uma dependência psicológica, por exemplo, o que o cigarro representa para você? O que você, a hora que eu fumo, eu tenho meu pai perto de mim, porque ele fumava, aprendi a fumar com ele. Então isso é mais um quadro psicológico. E existe a dependência comportamental. Um senhor que fumava 60 cigarros por dia perguntou: o que eu vou fazer com as minhas mãos na hora que eu parar de fumar? Porque aquele movimento de tragar 600 vezes por dia está incorporado na vida desse indivíduo há 40 anos. Então existe a dependência química, psicológica e comportamental. Olha como funciona o nível de nicotina no seu organismo. A hora que você acorda, o nível está lá embaixo. A hora que eu fumo, em 10 segundos, a nicotina chega no cérebro. Depois de 20 minutos começa a cair e eu fumo novamente. Este é o ponto da fissura. Abaixo dessa linha eu começo a ter sintomas que traduzem a abstinência da nicotina. Fico mal-humorado, com insônia, irritado, ansioso. Uma professora aqui da USP dizia: não consigo dar aulas se eu não acender um cigarro. Uma dificuldade de concentração. Então, na verdade, o que acontece? A hora que você fuma, a nicotina vai lá em cima. O nível de nicotina, isso é um gráfico de 1 hora. A hora que a gente põe um adesivo de nicotina, ou a hora que a gente chupa uma pastilha de nicotina, o adesivo é a liberação lenta da droga e a pastilha ou goma de nicotina é a liberação rápida da droga. Isso é o que a gente usa para diminuir a síndrome de abstinência da droga. Então você consegue aumentar a chance desse indivíduo parar de fumar conforme você vai aumentando a quantidade de medicamento para parar de fumar. Basicamente a gente tem a terapia de reposição de nicotina e a bupropiona, já que a vareniclina não é utilizada mais no país neste período, parou de ser vendida aqui no nosso Brasil. Veja que quando a gente convida o pessoal para parar de fumar, a gente procura atender esse pessoal na hora. Porque se a gente remarcar para esse pessoal vir numa outra data, 30% já não aparece. Então o nosso ambulatório recebe os pacientes imediatamente. E a gente tem um ambulatório contínuo de pessoas que querem parar de fumar. E a gente vê que a cessação sem medicamento, com reposição de nicotina e com a vareniclina, vai aumentando o índice de cessação do cigarro, e a gente vê que a terapia de reposição de nicotina com outros remédios é muito semelhante à cessação, mas a maioria das pessoas param de fumar depois da 5ª reunião. Então, nosso grupo é prolongado, é contínuo, e é isso que a gente tem feito. A gente sabe que 33% de quem fuma parte para outras drogas. Então o cigarro leva a maconha leva
a outras drogas e assim sucessivamente. Quem não fuma, basicamente era 0% o consumo de drogas ilícitas. Hoje a maconha já ocupa um espaço, sendo muitas vezes a primeira droga, já que o cigarro diminuiu muito no país. A gente vê que já existem movimentos no Brasil, onde você tem locais que o cigarro não entra, a bebida alcoólica também não entra. Então as praias de Fernando Noronha são praias limpíssimas porque é proibido fumar ou beber nos parques federais de Fernando Noronha. Então são as praias mais limpas, não estaria cheio de bituca nessa areia. Já é proibido fumar no Parque de Ibirapuera. Botucatu, por exemplo, pôs uma multa de R$ 1.500 se você fumar em locais públicos. Então há uma tendência da gente aumentar essa legislação contra o cigarro. Uma palavrinha rápida sobre o narguilé. Existem várias publicações no Conselho Federal de Medicina sobre o tabagismo e sobre o narguilé. Lembrar que 1 hora de consumo de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Então isso é muito alto, porque a tragada aqui é muito potente e nós vamos ter uma aula só sobre narguilé e cigarro eletrônico. Lembrar que cigarro eletrônico você tem uma ampola de nicotina líquida e cigarro eletrônico é cigarro, faz mal. O material que vaporiza a nicotina é cancerígeno e você continua dependente de nicotina com o cigarro eletrônico. Então vamos ter uma aula só específica sobre cigarro eletrônico. E a gente sabe que aquele indivíduo que fuma o cigarro eletrônico, ele vai passar a fumar o cigarro comum ou cigarro com maconha. Então, na verdade, ninguém utiliza o cigarro eletrônico como terapia para parar de fumar. Isso é uma fake news. Veja o primeiro trabalho sobre o que a gente faz, que é aconselhamento breve. Esse grupo aqui, a enfermeira ligou 5 vezes para esse grupo de pacientes comparado com o grupo controle. E ela conseguiu 32% de cessação do tabagismo com 5 ligações telefônicas, contra 6% do grupo controle. Então a gente usa esse exemplo para mostrar que se eu fizer 5 intervenções contra o cigarro para uma população, eu posso chegar a 32% de cessação. Olha só esse trabalho na escola com várias intervenções, onde a gente conseguiu reduzir o tabagismo, reduzir muito o consumo de álcool e o consumo de drogas ilícitas. Então, aconselhamento breve é efetivo. E nós mostramos aqui o trabalho que nós fizemos em escolas. Foram 9 intervenções durante um ano. Esse trabalho foi patrocinado pela USP. E a gente fez palestra para os professores, palestra para os alunos, 190 salas de aula visitadas, teatro, concursos, várias intervenções e conseguimos diminuir em 60% a diminuição de experimentação do cigarro, álcool e outras drogas. O professor de matemática fez uma questão na lousa de seu pai fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$10, quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? A resposta, R$144 mil, foi discutida em várias salas de aula, porque todo mundo queria calcular quanto o pai já tinha gasto em cigarro. Mostramos o pulmão bom e o pulmão ruim. Pulmão bom parece uma espuma, pulmão ruim parece uma bucha. Garoto de 14 anos entendeu a fibrose pulmonar do avô, que tinha enfisema, e jurou que ia parar de fumar. Esse trabalho que a gente faz nas escolas, a gente tenta captar um professor de cada escola para ele transmitir essas mensagens. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Erechim, na Escola de Educação Básica da URI, que é uma universidade particular lá, a gente tem a professora Fernanda continuando o projeto de prevenção de drogas dentro da escola e já está trabalhando em várias escolas na região. Então nós fizemos uma transmissão por live aqui do Hospital Universitário para lá e a gente vê os alunos aqui recebendo informações, fazendo perguntas e recebendo material de prevenção do Dr. Bartô. Aqui numa escola em Guarulhos, em São Paulo, você vê aqui, estamos no pátio da escola, no refeitório da escola, onde os alunos ali participaram intensamente, mostrando até os seus projetos que tinham ali para prevenção de droga. E lá temos uma professora
que continua este trabalho de prevenção na escola. A gente lança a semente e aí o trabalho continua na escola. Por quê? A prevenção precisa ser contínua, constante, persistente para toda a família e precisa ter uma vontade política disso acontecer. Então nós procuramos um professor com P maiúsculo que queira se envolver em um projeto de prevenção de drogas, independente da sua área de educação. Aqui na escola, dentro da Universidade de São Paulo, existe o professor Hernani e mais um grupo de professores que trabalha a prevenção de drogas, mesmo fora da sua matéria. Este é um material que a gente distribui. Quem quiser pode ver esse material todo, com vários livretos sobre tabagismo, álcool, cigarro eletrônico, maconha, etc. E a gente vê aí o interesse da criançada em receber esse material e colecionar esse material. Isso está no site do Dr. Bartô, que está aqui, você pode procurar. E lembre que fumar não é uma questão de hábito, fumar é uma questão de óbito. E, na verdade, o tabagismo é uma doença tão grave como muitas que vocês conhecem e precisamos fazer o aconselhamento breve para os seus alunos. Esse é o nosso e-mail, se quiser falar com a gente, e esse é o site onde você tem todo esse material para ser utilizado. Um grande abraço a todos e esperamos que você aproveite esse módulo 3 sobre tabagismo. Um grande abraço a todos, qualquer coisa entre em contato conosco através deste e-mail que está na ponta da flecha. Um abraço a todos.